Feche os olhos por um momento e imagine o cheiro de especiarias flutuando em labirintos tão antigos que suas paredes contam histórias de impérios esquecidos. O som do chamado para a oração ecoando sobre dunas que se estendem até o horizonte, pintando o deserto em tons de dourado, vermelho e bronze conforme o sol se põe. O gosto de chá de hortelã servido em copos ornamentados enquanto você barganha por tapetes feitos à mão em mercados onde o comércio acontece do mesmo jeito há 1000 anos. Agora abra os olhos e perceba que esse lugar não existe apenas em contos das 1001 noites ou em filmes de Hollywood. Existe aqui, neste planeta, acessível para você, mais próximo do Brasil do que imagina, esperando com paisagens que desafiam a física, cidades que misturam a Idade Média com o século XXI, e uma hospitalidade tão genuína que transforma estranhos em família, em questão de minutos. E aí, viajantes! Aqui é o excursionista, e hoje eu vou te levar para uma região que o mundo inteiro está redescobrindo, mas que ainda guarda segredos que apenas exploradores curiosos conseguem desvendar. Vamos atravessar desertos que parecem pintados por artistas loucos, mergulhar em medinas medievais onde o tempo parou, caminhar por ruínas romanas que competem com as da própria Roma, e descobrir oásis escondidos que fazem você questionar se realmente está acordado ou dentro de um sonho lúcido. Nos próximos minutos você vai conhecer os 10 lugares mais surreais da África Setentrional, aquela faixa mágica que conecta o Mediterrâneo ao Saara, onde culturas berberes, árabes, fenícias, romanas e francesas dançaram juntas criando uma identidade única no planeta. E eu vou te contar não apenas o que ver, mas como sentir esses lugares, quanto realmente custa visitá-los, e principalmente porque 2026 é o ano perfeito para você colocar o norte da África no topo da sua lista. A África do Norte está passando por um renascimento turístico silencioso, mas poderoso. Depois de anos onde instabilidade política afastou viajantes de países como Tunísia, Líbia e Egito, a região inteira está se redescobrindo como o destino que combina história milenar, paisagens de outro mundo e custos que fazem destinos europeus parecerem absurdamente caros em comparação. Marrocos, que nunca saiu do radar, está mais vibrante do que nunca, com Marrakech se tornando a nova Paris para os influenciadores digitais, e a costa mediterrânea oferecendo praias que competem com a Grécia por 1/3 do preço. A Tunísia, que guarda alguns dos sítios arqueológicos romanos mais bem preservados do mundo, está abrindo seus braços novamente para turistas, com uma infraestrutura renovada e preços que fazem você questionar por que gastaria fortunas em Roma, quando pode ver anfiteatros igualmente impressionantes com 1/10 das multidões. O Egito, claro, continua sendo o guardião das pirâmides e da Esfinge, mas está revelando tesouros que estavam escondidos por décadas, com novas tumbas sendo abertas para visitação, e o Grand Egyptian Museum sendo o maior museu arqueológico do mundo. E a Argélia, o gigante silencioso do Maghreb, está finalmente facilitando vistos e mostrando que possui desertos, oásis e ruínas romanas que nada devem aos vizinhos mais famosos. O que torna 2026 o ano perfeito. Primeiro, a estabilidade política voltou à maioria desses países. Segundo, as companhias aéreas estão expandindo rotas diretas e com conexões mais eficientes a partir do Brasil. Terceiro, e talvez mais importante, o custo-benefício é imbatível neste momento, porque a região ainda não foi completamente redescoberta pelo turismo de massa brasileiro, então os preços permanecem acessíveis e a experiência ainda é autêntica. Mas isso está mudando rápido. E quem chegar primeiro vai viver o norte da África no seu momento mais acessível e menos turístico das últimas décadas. Quando você aterrissa em Casablanca, no Marrocos, ou em Tunis, na Tunísia, ou no Cairo, no Egito, a primeira coisa que te atinge não é visual, mas olfativa e sonora. O cheiro de especiarias, misturado com o aroma de pão fresco sendo assado em fornos de barro, o som de negociações acontecendo, em árabe, francês e inglês simultaneamente, a energia de uma região que nunca para completamente de se mover. Os aeroportos modernos contrastam imediatamente com o que você encontra ao sair deles. Cidades antigas, que cresceram organicamente ao redor de medinas medievais, criando essa colisão fascinante entre o antigo e o novo. O táxi, ou Uber, que te leva para o hotel, passa por avenidas largas, construídas pelos franceses na época colonial,
Depois, mergulha em ruas estreitas onde carros modernos dividem espaço com carroças puxadas por burros, e de repente, você está na frente de um riad tradicional, uma casa com pátio central convertida em hotel boutique, onde as paredes de 300 anos guardam histórias que nenhum guia turístico consegue contar completamente. Os primeiros dias são uma overdose sensorial. Você aprende rapidamente que o conceito de espaço pessoal é diferente aqui, que barganha não é opcional, mas esperada e até apreciada como uma forma de interação social, que o ritmo das cidades oscila entre frenético nos mercados e quase meditativo nas mesquitas e hammams, os banhos tradicionais onde locais passam horas em rituais de limpeza que são tanto físicos quanto espirituais. O deslocamento entre cidades revela a diversidade absurda da região. Você pode começar o dia em uma cidade costeira mediterrânea que poderia estar na Espanha ou Itália, dirigir por 3 horas e estar em pleno Saara, onde as dunas se estendem até o infinito e a única evidência de civilização são ocasionais acampamentos berberes e oásis que parecem miragens, mas são absolutamente reais. As estradas variam de autoestradas modernas a trilhas de areia onde apenas veículos 4x4 conseguem passar, e essa variedade faz parte do charme, porque você nunca está muito longe de algo completamente diferente do que acabou de ver. Vamos falar de dinheiro da forma como ele realmente importa quando você está planejando essa viagem. Uma passagem do Brasil para Marrocos ou Egito gira em torno de 3.000 a 6.000 reais, dependendo da época do ano e da antecedência com que você compra. As escalas mais comuns são por Lisboa, Paris, Dubai ou Istambul, e o tempo total de viagem fica entre 15 e 20 horas, incluindo conexões. Não é curto, mas também está longe de ser aquelas maratonas de 28 horas que algumas rotas para a Ásia exigem. Chegando lá, você descobre que seu dinheiro tem um poder aquisitivo completamente diferente. No Marrocos, um dirham vale aproximadamente 50 centavos de real, e você consegue fazer uma refeição farta em um restaurante local por 40 a 60 dirhams, algo entre 20 e 30 reais. Na Tunísia, o dinar vale cerca de R$ 1,70, e os preços são ainda mais amigáveis. No Egito, uma libra egípcia vale uns 20 centavos de real, tornando o país absurdamente acessível para padrões brasileiros. A hospedagem é onde você pode realmente controlar seus gastos de acordo com seu estilo. Os riads tradicionais em Marrakech ou Fez podem custar de 50 a 150 euros por noite, oferecendo uma experiência autêntica com café da manhã incluído e geralmente uma piscina ou terraço no teto. Se você prefere conforto ocidental, hotéis de redes internacionais cobram de 80 a 200 euros. Mas honestamente, você está perdendo parte da experiência se não ficar pelo menos algumas noites em acomodações tradicionais. O transporte interno é surpreendentemente eficiente e barato. Trens ligam as principais cidades de Marrocos com conforto de primeira classe, custando menos que um ônibus executivo no Brasil. Na Tunísia, o sistema de louage, vans compartilhadas que partem quando enchem, conecta qualquer lugar do país por poucos dinares. Egito, trens noturnos com cabines leito levam você do Cairo a Luxor ou Aswan enquanto você dorme, economizando uma noite de hotel e ganhando horas de viagem. E se você quer liberdade total, alugar um carro 4x4 para explorar o deserto custa entre 50 e 100 euros por dia, valor que dividido entre 4 pessoas fica absurdamente acessível. Quanto aos documentos, brasileiros não precisam de visto para Marrocos e Tunísia para estadias de até 90 dias, apenas passaporte válido por 6 meses. Para o Egito, você paga $25 por um visto de 30 dias que pode ser obtido na chegada no aeroporto, processo que leva menos de 10 minutos. Para a Argélia, o visto ainda precisa ser solicitado antecipadamente no consulado, mas o processo está sendo simplificado gradualmente. Vacinas obrigatórias não existem, mas é altamente recomendável estar com a de febre amarela em dia, além das rotinas como hepatite A e B. Seguro viagem não é obrigatório legalmente, mas é crucial ter um com boa cobertura médica, porque embora os hospitais privados sejam competentes, os públicos podem ter padrões diferentes do que estamos acostumados. A conectividade é melhor do que você imagina.
Você compra um chip de dados no aeroporto por 10 a 20 euros, que dura toda a sua viagem com internet suficiente para usar mapas, tradutores e redes sociais sem moderação. O Wi-Fi está disponível em praticamente todo hotel, riad, café e até muitos restaurantes, porque a região entende que turistas conectados são turistas felizes e que compartilham suas experiências, atraindo mais visitantes. As dicas de economia que realmente fazem diferença começam com comer, onde os locais comem. Os restaurantes turísticos em praças principais cobram 3 a 4 vezes mais que os estabelecimentos a 2 ruas de distância, onde trabalhadores almoçam. Aprenda a dizer os preços em árabe ou francês. Isso frequentemente resulta em valores melhores porque mostra respeito pela cultura local. Nos mercados, o preço inicial oferecido é geralmente o dobro ou triplo do que o vendedor espera receber. Então não tenha medo de oferecer 40 a 50% do valor pedido e negociar a partir daí. Essa dança é esperada e até apreciada. E principalmente, evite os tours organizados vendidos em hotéis, contrate guias locais diretamente, ou use transporte público. Você economiza fortunas e tem experiências muito mais autênticas. Marrakech não é apenas uma cidade, é uma agressão sensorial planejada ao longo de 1000 anos. Quando você entra na praça Jemaa el-Fna ao entardecer, você é imediatamente cercado por encantadores de serpentes, contadores de histórias, vendedores de suco de laranja fresco, músicos gnawa, tocando instrumentos que datam de séculos, e barracas de comida soltando fumaça perfumada de cordeiro assado, com especiarias que você nem sabia que existiam. O caos parece absoluto, mas há uma ordem invisível, um balé urbano, que se repete todas as noites, desde que alguém vivo consegue se lembrar. A poucos passos, os souks se estendem por quilômetros de vielas cobertas, onde artesãos martelam cobre, tingem couro, tecem tapetes e criam lanternas de metal perfurado que projetam padrões geométricos islâmicos quando acesas. Você se perde deliberadamente nesses labirintos porque cada erro de caminho revela uma nova surpresa, uma oficina escondida, um pátio secreto, um vendedor de chá que insiste em te oferecer uma xícara enquanto te conta sobre sua família, que trabalha naquele mesmo lugar há 15 gerações. Fez, a rival medieval de Marrakech, leva essa experiência ainda mais fundo no tempo. Sua Medina é a maior zona urbana de pedestres do mundo e patrimônio mundial da Unesco, com 9.400 ruelas, onde nenhum carro jamais conseguirá entrar. Aqui funcionam curtumes que ainda usam métodos do século XI, onde couros são mergulhados em piscinas coloridas, cheias de pombo, para fixar as tinturas naturais, criando um espetáculo visual que também testa seriamente seu olfato. Mas é real, é autêntico, é a forma como as coisas foram feitas durante séculos, e testemunhar isso ao vivo é entender que nem tudo no mundo moderno precisa ser eficiente e automatizado para ter valor. Quando você chega às dunas de Erg Cheb, perto da cidade de Merzouga, você percebe que todas as fotos que viu do Saara falharam em capturar a magnitude, a cor e principalmente o silêncio absoluto do deserto. As dunas alcançam 150 metros de altura, mais altas que prédios de 40 andares, pintadas em todos os tons de laranja, vermelho e dourado que se transformam conforme a posição do sol. Você monta em camelos ao final da tarde e cavalga por 1 hora até um acampamento berbere, no meio das dunas, onde carpas tradicionais equipadas com camas confortáveis te esperam. A noite no deserto é quando a mágica realmente acontece. Sem poluição luminosa de cidades, o céu explode em mais estrelas do que você consegue processar. A Via Láctea se estende de horizonte a horizonte tão claramente que você sente que poderia tocá-la. E os berberes tocam música ao redor de uma fogueira enquanto servem chá de hortelã e contam histórias de caravanas antigas que cruzavam essas mesmas dunas, levando ouro, sal e escravos através do Saara. Acordar antes do amanhecer e escalar uma duna para ver o sol nascer pintando o deserto em camadas progressivas de cor é uma experiência que nenhuma palavra ou foto consegue realmente transmitir. Você precisa estar lá, sentir a areia fria nos pés descalços, ouvir o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo vento, e testemunhar o espetáculo de luz que acontece todo dia, mas que parece ter sido encenado especialmente para você.
Chefchaouen é conhecida como a Cidade Azul, mas isso não prepara você para o choque visual de caminhar por ruas onde literalmente tudo é pintado em tons de azul índigo. As paredes, as portas, as escadas, os vasos de flores, tudo em variações de azul que criam uma atmosfera onírica, como se você tivesse entrado em um quadro de um pintor impressionista, obcecado por uma única cor. A tradição de pintar tudo de azul começou com refugiados judeus que chegaram na década de 30 fugindo da perseguição nazista e acreditavam que o azul representava o céu e o paraíso, lembrando-os de permanecerem espirituais. Hoje a prática continua, e moradores repintam suas casas regularmente, mantendo a cidade em constante renovação de tons azulados. Mas Chefchaouen é mais que apenas uma cidade fotogênica. Localizada nas montanhas Rif, ela tem um ritmo de vida tranquilo, que contrasta fortemente com o caos de Marrakech ou Fez. As pessoas são incrivelmente relaxadas, os cafés servem chá de hortelã em terraços com vista para montanhas verdes, e caminhar pelas vielas estreitas é uma experiência meditativa, onde o tempo parece se mover em câmera lenta. É o lugar perfeito para respirar entre as intensidades de outras paradas marroquinas. Cartago foi uma das grandes potências do mundo antigo, rival de Roma que quase mudou o curso da história ocidental. Quando você caminha pelas ruínas da antiga cidade pública nos subúrbios de Tunis, está pisando onde Aníbal planejou sua travessia dos Alpes com elefantes, onde a rainha Dido fundou uma civilização que controlou o Mediterrâneo por séculos. As ruínas são extensas e bem preservadas, com os banhos de Antonino mostrando a escala monumental da engenharia romana que eventualmente conquistou e destruiu Cartago. Mas o verdadeiro tesouro arqueológico da Tunísia está 2 horas ao sul, na pequena cidade de El Jem, onde está o 3º maior anfiteatro romano do mundo, atrás apenas do Coliseu em Roma, e de um anfiteatro em Capua, que já não existe mais. O que torna El Jem especial não é apenas sua escala, com capacidade para 35 mil espectadores e paredes que alcançam 36 metros de altura, mas seu estado de preservação, diferente do Coliseu que foi saqueado por séculos para fornecer materiais de construção. El Jem permaneceu relativamente intacto. E você pode descer as câmaras subterrâneas onde gladiadores e animais aguardavam sua vez na arena, imaginar o rugido da multidão sedenta por sangue, e sentir a história não como algo abstrato em livros, mas como realidade tangível onde você pode tocar as pedras que testemunharam vida e morte há 2000 anos. Se Chefchaouen é toda azul, Sidi Bou Said é azul e branco, criando um contraste mediterrâneo que parece ter sido arrancado de uma ilha grega, mas com influência árabe inconfundível. Esta pequena vila à beira do mar, a 20 quilômetros de Tunis, se tornou refúgio de artistas e intelectuais no início do século XX, e mantém até hoje uma atmosfera boêmia e sofisticada. As ruas de pedra ondulam para cima e para baixo da colina, ladeadas por casas caiadas de branco com portas, janelas e portões pintados em azul brilhante. Buganvílias roxas e rosas explodem sobre muros, criando contraste de cores que faz fotógrafos profissionais chorarem de alegria. Cafés históricos como o Café de Nats servem chá de hortelã, com pinole, nozes de pinheiro que você esmaga dentro do chá para adoçar naturalmente, enquanto você senta em almofadas sob um teto de bambu e contempla o Mediterrâneo se estendendo até o horizonte. Paul Klee, o pintor suíço, ficou tão impressionado com a luz de Sidi Bou Said, que mudou completamente seu estilo artístico depois de visitá-la. Você entende por que, quando vê o sol da tarde dourar as paredes brancas, enquanto o azul das portas parece quase elétrico contra elas. É beleza tão calculada e perfeita que parece artificial, mas é absolutamente genuína, resultado de séculos de tradição estética refinada por gerações. As pirâmides são uma daquelas coisas que você viu em tantas fotos e filmes que acha que sabe como são, até estar diante delas e perceber que nenhuma imagem captura a escala absurda, a precisão matemática e principalmente a idade dessas estruturas. A Grande Pirâmide de Quéops tinha 4.500 anos quando Jesus Cristo nasceu. Deixe isso afundar por um momento, quando você toca nas pedras que foram cortadas, transportadas e empilhadas com uma precisão que engenheiros modernos ainda discutem
Como foi possível com tecnologia de 4.500 anos atrás, quando você entra nos corredores claustrofóbicos que levam às câmaras funerárias no coração da pirâmide, quando você fica diante da esfinge, que guardou esses túmulos por milênios, você não está apenas vendo atrações turísticas, está confrontando a mortalidade, a ambição humana e o poder que faraós exerceram sobre milhões de pessoas que trabalharam décadas para garantir sua imortalidade. Mas aqui vai um segredo que poucos te contam. A necrópole de Saqqara, 30 quilômetros ao sul de Gizé, é em muitos aspectos mais impressionante e definitivamente menos lotada. É onde está a pirâmide de Graus de Djoser, a primeira pirâmide já construída, o protótipo que levou às perfeições geométricas de Gizé. As tumbas nobres em Saqqara preservam pinturas murais de 4.000 anos, que mantêm cores tão vívidas que parecem ter sido pintadas ontem, mostrando cenas de agricultura, caça, dança e vida cotidiana que humanizam essa civilização antiga de forma que os monumentos gigantes não conseguem. Luxor, a antiga Tebas, foi a capital religiosa do Egito durante o Império Novo, quando os faraós atingiram o auge de seu poder e riqueza. A cidade moderna literalmente cresceu dentro e ao redor dos templos antigos, criando essa colisão surreal onde você pode estar tomando café da manhã em um hotel e ter vista direta para colunas de 3.400 anos. O Templo de Karnak é o segundo maior complexo religioso antigo do mundo, atrás apenas de Angkor Wat, com uma sala hipóstila que contém 134 colunas de 21 metros de altura, cada uma tão grossa que seriam necessárias 6 pessoas de mãos dadas para circundá-las. Caminhar entre essas colunas cobertas de hieróglifos ao entardecer, quando a luz dourada entra pelas aberturas no teto, é sentir-se uma formiga diante da ambição arquitetônica de faraós que queriam construir moradas dignas dos deuses. Mas o verdadeiro tesouro está na margem oeste do Nilo, no Vale dos Reis, onde 63 tumbas foram escavadas na rocha para garantir que faraós pudessem fazer sua jornada para o além. A tumba de Tutankhamon, o faraó menino cuja tumba intacta revelou tesouros que enchem museus, é menor e menos impressionante que outras tumbas reais, mas entrar nela e ver o sarcófago dourado onde sua múmia ainda descansa, é tocar a imortalidade que ele tanto buscou. Outras tumbas, como a de Seti I ou Ramsés VI, têm corredores que descem profundamente na terra, decorados do chão ao teto, com textos funerários e pinturas que guiavam o faraó morto através dos perigos do submundo até o renascimento eterno. Tecnicamente não faz parte da África setentrional tradicional, mas Petra está tão culturalmente conectada ao norte da África que seria crime não incluí-la. Quando você caminha pelo Siki, aquele desfiladeiro de 1,2 km, onde paredes de rocha vermelha se elevam 80 metros de cada lado, reduzindo o céu a uma fenda estreita acima, a antecipação constrói a cada passo. E então, de repente, entre uma última curva do canyon, aparece o tesouro. A fachada helenística de 40 metros de altura, esculpida diretamente na face do penhasco de arenito rosa, que parece impossível mesmo quando você está olhando diretamente para ela. A luz da manhã pinta a rocha em tons de rosa, laranja e vermelho, que mudam conforme o ângulo do sol, criando um show de cores que dura o dia inteiro. Mas o tesouro é apenas o início. Petra se estende por 100 quilômetros quadrados de templos, tumbas, teatros e mosteiros esculpidos em rocha, todos conectados por trilhas que sobem e descem penhascos oferecendo vistas cada vez mais impressionantes. O mosteiro, que exige uma caminhada de 800 degraus escavados na rocha, é ainda maior que o tesouro, mas vê uma fração dos visitantes. Sentar no terraço do café beduíno em frente ao mosteiro, tomando chá de hortelã, enquanto contempla essa maravilha arquitetônica e geológica, é um momento de profunda paz em contraste com o esforço físico para chegar lá. Silva é o que acontece quando você pega tudo o que imaginou sobre oásis no deserto e multiplica por 100. Localizado perto da fronteira com a Líbia, 300 quilômetros a oeste de Alexandria, esse oásis isolado permaneceu praticamente desconhecido do mundo exterior até o século XIX, permitindo que a cultura berbere Siwan desenvolvesse tradições únicas que sobrevivem até hoje. O oásis em si é uma explosão de verde impossível cercada por quilômetros de deserto dourado. Milhares de palmeiras produzem datas, consideradas as melhores do Egito,
Nascentes naturais formam lagos salgados onde você flutua sem esforço como no Mar Morto, e ruínas antigas pontuam a paisagem, incluindo o Templo do Oráculo, onde Alexandre o Grande veio para ser proclamado filho de Amun, um deus solar egípcio. Mas o que torna Siwa verdadeiramente especial é sua atmosfera. Longe das rotas turísticas principais, o oásis mantém um ritmo de vida que parece pertencer a outro século. Você pode se hospedar em ecolodges construídos com sal cristalizado do lago e lama local, materiais tradicionais que mantêm os quartos frescos no calor do deserto. À noite, sem poluição luminosa, o céu se enche de estrelas enquanto você janta sob palmeiras, servido por famílias berberes que consideram hospitalidade não apenas um negócio, mas uma obrigação sagrada. Essaouira é o lugar onde marroquinos de Marrakech vêm para escapar do calor e do caos, uma cidade costeira atlântica com ventos constantes que mantém as temperaturas agradáveis mesmo no verão escaldante, criando um clima mediterrâneo perfeito. A Medina amuralhada, protegida por fortificações portuguesas do século XVIII, é patrimônio mundial da Unesco, mas não tem nada da intensidade frenética de Marrakech ou Fez. Aqui o ritmo é desacelerado, quase languid. Você caminha pelos souks sem ser assediado por vendedores agressivos, porque Essaouira há muito entendeu que hospitalidade genuína traz mais retorno a longo prazo que venda forçada. As galerias de arte vendem trabalhos de qualidade de artistas locais e internacionais que se mudaram para cá atraídos pela luz única e pela atmosfera criativa. Os cafés servem frutos do mar frescos pescados naquela manhã, grelhados simplesmente com limão e especiarias mínimas porque o produto é tão bom que não precisa de disfarces. A praia se estende por quilômetros e os ventos constantes fizeram de Essaouira a capital marroquina do windsurf e kitesurf, com escolas oferecendo aulas a preços acessíveis. Mas você pode simplesmente caminhar pela praia ao pôr do sol, observando camelos sendo conduzidos pela areia molhada, enquanto gaivotas mergulham nas ondas e pescadores consertam redes que suas famílias usam há gerações. É Marrocos em modo relaxado, provando que nem tudo no país precisa ser intenso para ser memorável. A África Setentrional opera em uma frequência diferente do resto do mundo. Há uma intensidade sensorial constante, uma energia que vem da mistura de culturas tão antigas que suas origens se perdem em lendas, de religiões que moldaram civilizações inteiras, de línguas que carregam a sabedoria de milênios. É um destino que exige mais de você como viajante do que férias em resorts all-inclusive no Caribe. Você precisa estar disposto a negociar, a se perder em labirintos de ruas medievais, a comer com as mãos sentado em tapetes no chão, a aceitar convites de estranhos para tomar chá em suas casas, a entender que o conceito de tempo é fluido e que, inshallah, se Deus quiser, é uma resposta tão válida quanto qualquer cronograma rígido. Para viajantes que buscam conexão genuína com culturas diferentes, que valorizam história tangível sobre praias perfeitas, que querem fotografias únicas em vez de selfies nos mesmos lugares que milhões já fotografaram, o norte da África é um paraíso. Para amantes de gastronomia, os tagines marroquinos cozidos lentamente por horas, os medzes tunisianos com dezenas de pequenos pratos, os fezenjans egípcios que misturam carne com romã e nozes, são experiências que você simplesmente não encontra em nenhum outro lugar. Para pessoas que precisam de tudo limpo, organizado e previsível, que se incomodam com barganha e preferem preços fixos, que não gostam de ser abordadas por vendedores nas ruas, o norte da África pode ser desafiador. Não é um destino relaxante no sentido tradicional, é estimulante, provocador, às vezes até um pouco caótico, mas nunca entediante. O ritmo de vida aqui ensina lições valiosas. Os mercadores que servem chá por 1 hora antes de sequer mencionar preços, estão mostrando que relacionamento importa mais que transação rápida. Os artesãos que passam semanas criando uma única peça de cerâmica, ou tecendo um tapete manualmente, estão preservando tradições que o mundo industrializado descartou em nome da eficiência. E os beduínos, que compartilham refeições escassas com estranhos no deserto, demonstram uma hospitalidade que vai além de qualquer lógica econômica. É simplesmente o jeito certo de tratar outro ser humano. Você volta dessa região diferente, talvez mais paciente porque aprendeu que nem tudo precisa acontecer imediatamente, talvez mais grato porque viu que felicidade e riqueza material não são sinônimos, certamente mais consciente de que o mundo é vasto e variado
que existem formas completamente diferentes de viver, pensar e organizar sociedades que funcionam há milênios. Então aqui está a verdade sobre a África Setentrional. Ela não é um destino para riscar da lista e esquecer. É uma experiência que gruda em você, que aparece em sonhos meses depois, que te faz querer voltar para explorar os cantos que não teve tempo de ver na primeira vez. 2026 é o momento perfeito porque a janela de oportunidade está aberta agora, mas não vai durar para sempre. Marrakech já está ficando cara e turística, mas Fez ainda mantém sua autenticidade. A Tunísia está acessível e segura, mas logo será redescoberta pelas massas. Siwa permanece isolado, mas isso está mudando conforme mais viajantes aventureiros compartilham seu segredo. Você pode começar pequeno, escolher um país como base. Talvez Marrocos pela facilidade de logística e variedade de experiências concentradas em um espaço relativamente pequeno. Ou pode ser ambicioso e criar um roteiro que atravesse fronteiras, de Casablanca até o Cairo, uma jornada épica que te leva através de desertos, oásis, cidades antigas e civilizações que moldaram o mundo como conhecemos. Comece a planejar enquanto os preços ainda são razoáveis, enquanto você pode caminhar pelas Medinas sem ser engolido por multidões, enquanto a experiência ainda é autêntica porque os locais ainda veem turistas como visitantes interessantes e não como carteiras ambulantes. Pesquise. Prepare-se culturalmente lendo sobre a história e costumes. Aprenda algumas frases básicas em árabe ou francês que vão abrir portas literais e figurativas. E principalmente, vá com mente aberta e expectativas flexíveis. Eu sou o excursionista. E se essa jornada pelo norte da África despertou em você aquela fome por lugares que desafiam o ordinário e te conectam com algo maior que rotinas turísticas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas expedições que vou revelar. Me segue no Instagram e TikTok @excursionistaufc, onde eu posto conteúdos diários, dicas, nossos produtos exclusivos e muito mais. E me diz nos comentários, qual desses 10 lugares te chamou mais atenção? Foi o caos sensorial de Marrakech, o silêncio absoluto do Saara, as pirâmides milenares de Gizé, ou a magia azul de Chefchaouen? Ou você é como eu e quer todos eles? Porque sabe que cada um oferece uma faceta diferente dessa região extraordinária? A África do Norte está ali, a menos de um dia de viagem do Brasil, esperando com desertos que cantam com o vento, medinas que guardam segredos milenares, e pessoas que vão te ensinar que hospitalidade não é serviço, é arte. Não deixe para depois. Alguns destinos melhoram com o tempo, outros têm um momento ideal que passa. O norte da África está no seu momento, e você tem a chance de vivê-lo antes que se transforme em mais um lugar que era incrível antes. Yala, como dizem em árabe. Vamos, a aventura está esperando.